Estamos ao vivo no grupo Moradas dos Canyons para mais uma entrevista. Nos nossos papos de quarta categoria, porque é na quarta, não é na quinta. Vamos falar hoje sobre sustentabilidade. Como que pode ser aplicado na prática em qualquer negócio, embora nós trabalhamos com hotelaria, mas vamos aplicar também a A e B, porque trabalhamos com restaurante. E o nosso entrevistado, o Gustavo, ele trabalha com todo tipo de empresas, faz sustentabilidade na prática. O que você precisa fazer, como fazer, por onde começar, como diagnosticar as necessidades da empresa, a importância de fazer, de onde começa, o que significa cada letrinha, o que pode fazer em cada ação do ESG, ambiental, social e governança. Todas essas letrinhas nós vamos falar e como que elas funcionam dentro de uma empresa. Vamos falar bastante de meio de hospedagem, como eu disse, mas aplica-se a todo e qualquer tipo de empresa. Inclusive algumas dicas que o Gustavo vai dar aqui, alguns assuntos que nós vamos conversar, embora sejam para empresas, você pode aplicar a sua vida. Porque se você poluir menos e se você controlar melhor os seus desperdícios em casa, então você vai fazer uma economia em casa também. Então, além da empresa, você pode economizar em casa. O Gustavo já chegou aqui. Vamos chamá-lo para conversar. Duas coisas que eu e o Gustavo não gostamos de fazer, é conversar. Mais que o outro, vai ser uma briga. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está chegando aí. O Wellington chegou aí. Boa noite, doutor Gustavo. Fala, Messias. Como vai, meu amigo? Parece que aí está mais frio que aqui. Tá. Tá bastante. A gente ficou com um pouco de inveja aí do sul, né? E aí a gente começou a pedir frio, mas nós pedimos com muita vontade, porque ele chegou para valer. Tá, pra tu tá de agasalho aí no Rio de Janeiro, deve estar fazendo o quê? Uns 25 graus? Não, nem tanto, né? A gente está perto de 30. Poxa, aqui em Petrópolis hoje de manhã tava 6 graus quando eu saí de casa. 6 graus. Ah, já é bem frio, né? Tô falando, a gente pediu algo assim, bem nível de Praia Grande, né? Bem para ficar bem parecido. Para a gente já ir incorporando, né, esse encontro de hoje, a gente Sim, já entrar no clima. entrar no clima, exatamente. Entrar no clima. Então vamos lá para o pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela audiência, pelo tempo de estar aí conversando conosco. E vamos aprender um pouco com o Gustavo, que é um mestre em sustentabilidade, atuando no Brasil inteiro já, de norte a sul, em empresas de tudo que é tipo, com um foco especial em hotelaria, mas todo tipo de empresa. Gustavo, para quem não te conhece, que eu acho que são poucas pessoas de sustentabilidade que não te conhecem, quem és? De onde começasse a se interessar por sustentabilidade? Boa noite, gente. Bem, o Gustavo é um apaixonado por sustentabilidade. Eu descobri a sustentabilidade numa busca pessoal. Sempre reflito sobre isso, falo muito sobre esse tema. Em 2012 eu tive uma depressão muito forte, buscava entender o sentido daquela depressão e, por orientação médica, contato com a natureza, caminhada ao ar livre, comecei a buscar, né, esses movimentos, essa conexão, e fui aprofundando nesse assunto, até que pude perceber essa importância de estarmos conectados com o meio ambiente. Mas eu falo disso mais para frente. Eu sou casado com Michele, pai de duas pérolas maravilhosas, Vitória e Enzo. Vitória já com 21 anos, Enzo com 10 anos. Dois filhos únicos, né? A gente costuma brincar, né? Porque a gente perdeu o espaço aí de 11 anos de um filho para o outro.
Estou o CEO hoje da Simbiose, uma empresa totalmente voltada a trazer essa sensibilização, essa capacitação, essa introdução do conceito do ESG, da sustentabilidade para as pessoas, para as organizações, extremamente realizado com isso. Atualmente, há 17 anos, na verdade, resido em Petrópolis, né, na região serrana do Rio de Janeiro. E felizmente, durante o período de pandemia, as lives nos conectaram, né, Messias? Essas lives nos conectaram e de lá para cá a gente encontrou muita sinergia. Nós temos propósitos bem nobres e similares e nós nos conectamos de tal forma e hoje um contribui para o desenvolvimento do outro, assim como precisa ser. E essa é a verdadeira simbiose, né? Aproveitar e dar uma boa tarde para a Raquel, que chegou aí, que é outra concorrente minha no negócio de sustentabilidade. Mais uma que eu tenho que tirar do caminho, além do Gustavo, para eu ser o único. A verdade, outro dia nós estávamos conversando, acho que foi até na comunidade, que o pessoal de sustentabilidade tem uma diferença muito grande com qualquer outro tipo de produto ou serviço, né? Porque se for, por exemplo, palestrante motivacional, normalmente um tenta ser melhor que o outro, um quer fazer diferente, quer inovar e não quer contar o segredo para ninguém. E sustentabilidade, normalmente, todo mundo que conseguir agregar e dar dica e dar ideia, todo mundo se ajuda, né? Parece uma visão diferente, pelo menos, eu sinto assim. A sustentabilidade ela é algo que precisa ser compartilhado, né? Quando você encontra na realidade pessoas que têm propósito verdadeiro, né, de expandir esse conceito, você vai encontrar pessoas com muito brilho nos olhos, muito brilho nos olhos. Então, quando a gente está falando de propósito, né, a gente entende, a gente está olhando lá para frente, sim, com o senso do agora, porque a gente precisa agir agora, nesse momento, mas quando você conecta com essas pessoas que têm esse propósito nobre, a gente forma uma comunidade cada vez mais sólida, cada vez mais forte, para poder levar esse conceito adiante. Quando a gente fala de ESG hoje, Messias, quando a gente fala de sustentabilidade hoje, é muito confortável. Hoje todo mundo quer ouvir esse assunto. Está muito presente. Mas Uhum. há muito pouco tempo atrás, falar de ESG, sustentabilidade, era uma coisa rara. E aí, isso fez com que as pessoas que de fato têm vontade de trazer essa sustentabilidade para o mundo da forma que a gente deseja, isso fez com que essas pessoas se sentissem muito solitárias. Então, hoje, quando a gente consegue encontrar os pares, né, as pessoas que entendem o valor que se tem, a necessidade que se tem em torno disso, a gente entende que essas pessoas estão ali para somar força, para que esse movimento ganhe cada vez mais adeptos, porque, afinal de contas, o que nós queremos de fato, no final disso tudo, é realmente promover um ambiente, né, um mundo muito mais seguro. Soa um pouco como, às vezes, até como utopia, né? Quando se fala, eu vou mudar o mundo, as pessoas falam, pô, o cara é um sonhador. Quer dizer, a gente aos 15, 20 anos de idade, a gente quer mudar o mundo, né? Aos 40, você não chegou lá ainda, né, Messias? Daqui a pouco vai chegar. Aos 40, a gente já tem uma visão de mundo muito diferente. A gente quer deixar a nossa contribuição. Então, quando fala em deixar a nossa contribuição, é realmente a gente tentar ao máximo dar o melhor de nós mesmos, para que a gente crie um legado e inspire outras pessoas a seguir isso, para que as próximas gerações, de fato, elas tenham acesso aos recursos que nós tivemos, alguns deles, outros já escassos. Talvez por isso essa importância, talvez não, com certeza, essa importância e necessidade de se falar de sustentabilidade. Então, quando a gente tem essa visão de propósito realmente muito clara, não existe concorrente no meio da sustentabilidade, só existe pessoas que agregam. Você é um exemplo disso, né? A gente começou a falar de ESG, sustentabilidade, com você em 2020, durante a pandemia. E olha o quanto de lá para cá
né? Você se tornou um entusiasta, um embaixador da sustentabilidade. E olha o seu papel, o papel de importância que você representa hoje para a hotelaria, porque você é um case de sucesso real, vivo. É a prova viva de que a hotelaria e ESG não podem andar separados. Eu até ia dizer isso. Se o pessoal aí que está assistindo a live, a culpa de eu estar fazendo live, 90%, não vou botar toda a culpa, mas 90% é do Gustavo, de tanto ele insistir em eu falar sobre esse e outros assuntos ainda, né, que a gente conversa. Estamos aí fazendo e muita ajuda, né? Do Gustavo, da Aline, da Raquel, da Michelle, que está aí também. O pessoal incentiva e ajuda bastante. Então, se você tem vontade de implantar e trabalhar com isso, pode ter certeza que vai ter bastante ajuda. Inclusive, até passou aqui o Gerson Sampaio, diz que trabalha com isso, faz projetos para hospitais. Seja bem-vindo e continue com o trabalho, Gerson. Precisar de ajuda, chama nós. Então É vamos isso aí. começar com as perguntas. Senhor Bora lá. Gustavo, você trabalha com sustentabilidade. A palavrinha que as pessoas diziam até alguns anos atrás, como tu disse, não era uma palavra querida nem conhecida, era coisa de bicho grilo, preservar a natureza. Se tratando de uma empresa, de uma marca, vamos usar a palavra marca para não especificar qual tipo de, né, negócio. Tá. Como que uma marca ela pode, quais são os primeiros passos, indo na primeira letrinha lá, no E do ambiental, né? Quais são os primeiros passos que uma marca pode dar para diminuir o impacto ambiental? Perfeito. O ESG, até para quem está aí e ainda não conhece a sigla, né? Esse E é o environment, né? Que em português significa ambiental. Ela é a primeira sigla desse conceito, né? Vamos dizer assim, dessa terminologia, o ESG. O que é muito importante dizer, Messias, é que essas letras elas não se separam dentro de um conceito de sustentabilidade. A gente não faz ambiental e ignora social e governança, a gente não faz governança e ignora ambiental e social e por aí vai. Todas as ações elas estão extremamente relacionadas. Haja vista que não existe a pessoa meio sustentável, né? Existe a pessoa que está assim se capacitando e buscando entender o que é sustentabilidade e aí dentro disso ela realiza aquilo que é de conhecimento dela. Por que eu estou falando isso? Porque existe inclusive no mercado, aí falando de marcas, existe inclusive no mercado um termo chamado greenwashing, que são essas empresas que querem se fazer valer do conceito de sustentabilidade, de fato não são. Mas a gente precisa ter o cuidado também de entender que a sustentabilidade, o ESG, como um modelo de gestão, como um modelo de negócio, embora não tenha nascido ontem, mas também não é uma coisa de muito tempo. Então, tem muitas organizações que estão na busca de se tornar sustentável. Tem muitas pessoas que estão na busca de se tornar sustentável. Quando a gente fala de organizações, o que são as organizações? São ecossistemas compostos por pessoas. Então, se nós queremos uma organização sustentável, a gente precisa de pessoas sustentáveis. Então, como eu transformo uma organização sustentável? Transformando as pessoas. Só que ninguém transforma ninguém. Então, o que a gente faz é trazer sensibilidade para o tema, sensibilização, né? Para que a gente possa mostrar e as pessoas se enxergarem, se identificando com aquilo, porque a gente está falando de valores, valores de vida, né? Cuidado, verdade, ética, transparência, compromisso. A gente está falando de valores. Esses valores estão embutidos dentro do ESG, dentro de todos os aspectos. Então, quando a gente fala de uma organização que quer se tornar sustentável e reduzir o seu impacto ambiental, por exemplo, né, a gente entrando na esfera ambiental, o primeiro passo é a identificação. É você identificar de fato o que pode ser realizado. Há um paradigma, e é uma falha muito grande, da maioria das pessoas achar que ESG é coisa de empresa grande. É coisa de grandes empresas, grandes hotéis, grandes redes. Sustentabilidade é do indivíduo, é nossa, é de cada um. Então, independente do tamanho que o seu negócio, né, possua, você
pode e deve aplicar o conceito de sustentabilidade, porque a gente está falando extremamente de um conceito que fala de eficiência. Então, independente, eu acho muito importante a gente citar isso, porque eu já me deparei com muitas organizações que falaram, olha, eu sou muito pequeno, então eu não me interesso pelo assunto. Olha, e a minha resposta sempre é, exatamente por isso você deveria se preocupar, porque empresas pequenas são as mais vulneráveis e sustentabilidade é gestão de riscos. Então, se eu tenho mapeado quais são os riscos para o meu negócio prosperar, quer dizer, eu consigo fazer e aplicar conceitos, políticas, enfim, práticas dentro de uma organização, independente do tamanho que seja, para garantir a sustentação dela no longo prazo. Então, é olhar no longo prazo e agir com senso de urgência, no agora. Isso é sustentabilidade. Então, voltando à sua pergunta, Messias, até para contextualizando. O primeiro passo para reduzir impacto ambiental é você identificar quais são os impactos que o seu negócio gera. Vamos pegar a título de exemplo para a gente poder ilustrar e as pessoas entenderem o que nós estamos falando. Vamos pegar a Morada dos Canyons como exemplo. A Morada dos Canyons é uma pousada, né, que está numa área de reserva, um lugar maravilhoso, tá, né? Afastado da cidade. Enfim, lugar, para quem não conhece, precisa ir aí conhecer, porque o lugar é maravilhoso. Está ali, ó. Morada dos Canyons é realmente um lugar memorável, inesquecível. Nós tivemos o prazer de estar lá no ano passado e voltaremos em breve. Mas voltando à sua pergunta, Morada dos Canyons, por uma razão óbvia, como qualquer outro empreendimento, ele tem uso de energia, uso de água, geração de esgoto, geração de resíduos, enfim. Vamos pegar esses 4 que são os mais presentes dentro de uma operação hoteleira. Eu gero resíduo? Gero. Quanto? Não sei. Tá, se você não, que não é medido, não é gerenciável. Então, se você não... Por intuição, você vê que sai muitos sacos de lixo de dentro do seu empreendimento, por intuição. Mas ninguém consegue fazer boa gestão por intuição só, né? Claro que a intuição é importante, mas você faz boa gestão em dados, com informação, com conhecimento. Então, a partir do momento que eu vou medir o impacto, quer dizer, eu preciso saber o que eu gero de resíduo, o que eu gasto de água, o que eu tenho de esgoto e o que eu gasto e demando de energia. A partir do momento que eu identifico, aí aquilo pode se tornar uma dor, ou então pode ser uma notícia boa também. Fala, olha, eu estou muito eficiente com isso daqui. A partir do momento que eu meço isso, tá, aí eu vou aplicar soluções caso aquilo seja problema. Exemplo, energia. A energia, na maioria dos casos, é a segunda maior despesa da hotelaria. Na maioria dos casos, né? Claro que vão ter exceções, mas na maioria dos casos é a segunda maior despesa, só perde para a folha de pagamento, na maioria das vezes. Então, se você vai buscar em energia, e aquilo é um custo muito elevado para o seu negócio, quer dizer, pode até vir a colocar o negócio em risco, ou reduz a sua eficiência, porque parte do seu lucro vai para ali, para poder, né, pagar aquilo lá e tal. Então, o que você faz para reduzir o impacto ambiental? Por quê? Porque se você está gastando muita energia, está tendo geração de energia, está tendo emissão de carbono, né? Isso é um impacto ambiental. E o impacto financeiro, né, para o seu negócio. Então, quando eu identifico isso, aí eu vou buscar soluções. Hoje a gente tem energia solar fotovoltaica, uso de biomassa para energia térmica, a gente tem energia eólica, compra de energia em mercado livre. A gente tem várias opções. A gente vai identificar qual é a melhor que se adere à realidade daquele negócio. Quando eu encontro essa solução, eu passo a usar uma energia limpa, uma energia renovável limpa. Reduzir o impacto ambiental sobre o meu negócio. Ok. A redução do impacto ambiental está diretamente ligada à redução do impacto financeiro. Porque essas energias, por exemplo, solar, ela é muito mais viável do ponto de vista econômico também, não só ambiental, do ponto de vista econômico. Então, identificado o problema, identificada a solução, aplicada a solução, eu reduzi meu custo operacional, gasto menos para operar e reduzir meu impacto ambiental. Estou cumprindo ali com a sustentabilidade. Por quê? Porque essa decisão ela é ambientalmente correta e ela é economicamente viável e até socialmente justa. Como socialmente justa? O que isso tem a ver?
A partir do momento que eu estou reduzindo o impacto ambiental, a partir do momento em que eu tenho as questões financeiras bem controladas e eu tenho um time de profissionais onde eu forneço ambiente de trabalho favorável, benefícios para colaboradores, gero emprego e renda e também avalio isso do fornecedor, por exemplo, das próprias placas solares, a gente está fazendo desenvolvimento social, porque está tudo ligado. Desenvolvimento econômico traz prosperidade social. Então, está totalmente relacionado a isso. E daí entra no campo de que sustentabilidade não é uma coisa que tu costuma falar e, né, a gente sabe que é a verdade. Sustentabilidade não é caridade, né? Não é boa ação. Ninguém está fazendo aí, as empresas que estão implantando isso, e é o nosso caso também, embora haja um propósito, como tu disse, mas o objetivo é financeiro. Uma empresa tem que dar lucro. Sim. Um jeito mais viável e sustentável de dar lucro é aplicando a sustentabilidade. É um jeito de se manter economicamente viável, né? Ou tu acha que tem organização aí fazendo só por amor à natureza? Eu quero conhecer. Eu gostaria Deve de existir, conhecer. né? Vamos pensar positivo, deve existir. Vamos ser positivos. Eu costumo falar que assim, aquilo que motiva uma organização a se tornar sustentável, para mim, pouco importa. O importante é que ela tome a decisão. E aí ela realmente aplica, sim, valores, entenda qual é a missão dela. Porque olha só o que acontece, Messias. Vamos pegar o Brasil, culturalmente. A maioria dos empreendimentos das pequenas e médias empresas no Brasil, elas não foram criadas como um negócio, como um investimento para um negócio em crescimento. Ela normalmente é o sonho de um dono, é um dinheiro parado e o cara tem aquela vontade de ter um negócio diferente, ele abre aquele negócio. E às vezes a coisa dá tão certo, que aquilo se torna um negócio. Quando aquilo se torna um negócio, é aí que as organizações voltam para dentro e começam a profissionalizar, a repensar. Vem cá, por que esse negócio existe? Quando eu criei isso daqui, esse aqui era um sonho. Por que em algum momento ele só serve para gerar dinheiro? Não, vamos voltar atrás, vamos dar um passo atrás. Qual a missão nossa aqui? O que a gente está fazendo aqui? A gente não pode estar aqui só para ganhar dinheiro, porque você atrai uma energia e pessoas que não vão agregar e não vão fazer seu negócio prosperar se ele estiver só pensando no dinheiro. É fato. Ok. Agora, o dinheiro é importante? Óbvio que é. Um negócio precisa dar lucro. E aí, foi muito bem colocado por você. Por muito tempo, o fato da sustentabilidade estar muito relacionada com o meio ambiente, tá? Ou, pelo menos para as pessoas que não conhecem a fundo o que é o ESG, o que é a sustentabilidade, está relacionado só ao meio ambiente, criou-se mentalmente uma ideia de que sustentabilidade custa caro e sustentabilidade é burocrático. Criou-se essa ideia. Quando, na realidade, é exatamente o contrário disso. Caro é não fazer sustentabilidade e burocracia você enfrenta por falta de organização. Porque se você tem práticas de governança e você tem eficiência operacional por conta das políticas de sustentabilidade, seu negócio é muito mais viável do ponto de vista econômico. Começa a gerar mais lucro, começa a trazer mais resultado. E o que é mais importante, além de gerar mais lucro, trazer mais resultados, posiciona a tua marca num local onde as pessoas observam o valor que você gera para elas próprias. A gente está num momento, hoje, no mundo, saindo da cultura do capitalismo de acionistas para o capitalismo de stakeholders. O que é isso? Capitalismo para acionistas é empresas criadas com um propósito muito claro de gerar lucro para os acionistas. Ela respeita a legislação, ok? Ela cumpre com o papel dela dentro de um contexto, mas o objetivo é gerar lucro para os acionistas. A gente veio nessa sociedade. Neste momento, apenas gerar lucro não gera impacto, não gera valor às pessoas. E aí entra um outro aspecto,
A gente está passando, todas as gerações passam, mas a gente está num momento de uma transformação transgeracional. O que a geração atual entende como valor, a geração anterior talvez não entendia. Então, é cada vez mais comum hoje você encontrar pessoas que não compram produto testado em animais, de pessoas que estão buscando uma alimentação mais saudável, sem uso de proteína animal. É cada vez mais comum você querer se associar a marcas que defendem valores que são importantes para você. Então, quando você traz a sua marca para dentro desse contexto, você está se conectando com uma geração que entende que isso é valor. Por que que você se conecta com a Apple? Por que você se conecta com a Samsung? Por que que você se conecta com a Harley Davidson, com a BMW, com a Ferrari? Enfim, por causa do produto em si? Sim, o produto deles é bom, mas não é só por isso. Você se conecta com eles porque eles defendem valores que são importantes, despertam em você valores que para você é importante. E aí, quando a gente está falando em despertar valores que para você é importante, a sustentabilidade hoje é vista como valor para essa geração. E aí, como que você se comunica com essas pessoas? Não é apenas conversando com elas, é posicionando a sua marca num lugar onde elas enxergam valor. Essa percepção de valor é que faz da sua marca uma marca ímpar, exponencial, dentro do mercado que você atua. Isso é complicado de se fazer? Não, não é complicado, mas tem que ter uma decisão, tem que ter uma ação. Só de intenção não adianta, tem que ter uma ação. Qual é a ação? É o passo a passo da implementação do conceito dentro do seu negócio, porque isso flui internamente, porque as primeiras pessoas impactadas são os seus colaboradores. E aí você vê uma mudança de postura. Morada dos Canyons é exemplo disso, né, Messias? Morada dos Canyons é muito exemplo disso. O pessoal da Morada dos Canyons, que já é uma mente aberta, já são pessoas antenadas, já sabem disso tudo. Mas quando nós chegamos com o projeto e trouxemos isso de maneira estruturada, isso contribuiu para que essas pessoas se abrissem a essas informações e entendessem que esses valores são importantes para eles. E aí a aderência acontece naturalmente. E aí, como tu falou, já que envolveu os colaboradores, a importância das letrinhas caminharem juntas, né? Sim. Porque só consegue fazer isso se você estiver de olho no social, e o social envolve os colaboradores, né? Digamos, é um principal, né? Claro que todas as outras letras, como a gente falou, abrangem todos os sistemas, né? Tem que atingir todos os sistemas. Mas por que é tão importante, Gustavo, do teu ponto de vista, a empresa ter esse olho no social e já expandindo um pouco, ter esse olho no humano? É muito boa pergunta, Messias. A gente até, no nosso curso hoje, nós recebemos lá o Luiz Gustavo, que é um especialista em hospitalidade, assim como você também é. Eu observo que para a hotelaria, principalmente, o ESG ele precisa agora receber mais uma letra aí, que é o H. É o ESGH, que é a hospitalidade, que é o humano. Né? Na verdade, já está entranhado aí no ESG. Quando a gente fala de social, né? Quando fala de social, muitas organizações já começam a olhar para fora. Né? Realmente, aqui na minha comunidade a gente tem um problema assim, o problema desse jeito. Ok, isso é importante ser mapeado e entender qual o seu papel para contribuir para aquele desenvolvimento. Ok. Só que você está olhando primeiro para dentro da sua organização, quantas oportunidades e riscos existem dentro da sua organização através das suas pessoas? Quando a gente fala de humanização, quando a gente fala, vamos falar de sustentabilidade no processo operacional de sustentabilidade. É feito por quem e para quem? Pessoas. A sua organização vive para quê? Para receber pessoas, para capacitar pessoas, para cuidar de pessoas, para impactar pessoas. Tudo vem de pessoas para pessoas. Por que que os negócios, de certa maneira, ignoram o lado humano das pessoas? As pessoas ficam tristes, ficam doentes, ficam alegres, ficam felizes. Por que que falar, por exemplo, de depressão, para muitos, é sinônimo de fraqueza? Por quê? É uma cultura, a gente não pode ser fraco, a gente não pode demonstrar que nós somos seres humanos? Por que não?
Então, quando a gente fala de social, a gente está falando exatamente desses aspectos. Você vê, eu abri a minha abertura aqui falando de depressão. Eu tive depressão, eu não tenho vergonha nenhuma disso, muito pelo contrário. Eu tenho muito orgulho de poder falar disso. Por quê? Porque isso pode contribuir para o desenvolvimento de muitas pessoas. Isso pode inspirar pessoas. Eu gostei de passar pelo que passei? Não. Mas eu digo, foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu passei a olhar para a sustentabilidade de uma forma humana. Então, eu não sou o profissional que traz sustentabilidade com tecnologias, e aí eu chego no Morada dos Namorados Canyon, como por exemplo, está aqui, ó, nós temos uma tecnologia, como nós temos uma, se vira com isso, joga a informação aí que vai sair um resultado ali na frente. Não, muito pelo contrário. Um processo de sustentabilidade dentro de uma organização, ele parte de pessoas. Primeiro ponto é você sensibilizar as pessoas, conscientizando. E aí sim, você conscientiza, sensibiliza, capacita, qualifica, instrumentaliza. Você faz tudo isso. Nossa, isso é complexo. Olha, só é complexo porque está lidando com pessoas. Lidar com pessoas é complexo. Claro que é. Somos seres, apesar de sermos da mesma espécie, somos pessoas diferentes. É complexo. Só que quando você tem um ambiente organizado, estruturado e com muita clareza daquilo com que você propõe, essa complexidade diminui bastante, porque a clareza traz às pessoas visão. A maior dificuldade que as organizações enfrentam é que, muitas vezes, os gestores enxergam para onde está indo, mas os colaboradores não têm a mesma visão. E aí os gestores precisam identificar isso. Olha, para a gente ir todo mundo para a mesma direção, tem que estar muito claro que direção é essa. E aí, falando de social, né? O social é isso, é você olhar para as pessoas, como é que a gente pode dizer? É você incluir as pessoas. E não é aceitar as pessoas, é incluir, é ouvir, é falar, é dar às pessoas feedback através do respeito, do diálogo. Isso é social. E aí, Messias, olhando para dentro, né, você vai, de fato, impactar as suas pessoas sobre todos os aspectos sociais, e não estou falando dos aspectos legais. O que é legal é o que é legislação, o que tem que ser aplicado, ok. A gente não está nem entrando nesse mérito, porque isso nem se discute. Tem que ser feito. Mas quando a gente fala de social, né, a gente identifica dentro de organizações, às vezes, algumas ideias extremamente simples. Por exemplo, promoção a criar programas de saúde, de bem-estar. Mas isso tem que partir de uma identificação. Você tem que identificar a necessidade daquilo. Porque, olha só que interessante, às vezes você está pensando algo enorme para o colaborador e ele, às vezes, só quer um baralho. Às vezes ele só quer um baralho, como aconteceu na Morada. Eles querem um baralho. Mas, a partir do momento que você se coloca na posição de escutar, você já está promovendo desenvolvimento social. Porque você entendeu a necessidade, a expectativa daquela pessoa. E o que você quer? Eu vou viver para atender a expectativa das pessoas? Não, a gente entende que existem limites, bom senso, claro que a gente entende tudo isso. Mas, obviamente, a gente precisa olhar para aquilo que a gente vai fazer a partir das expectativas que foram criadas. E isso tem que estar conectado. E aí, quando fala do social, quando a gente conecta isso, olha que interessante. O que um empreendimento como a Morada dos Canyons deseja para os hóspedes? Ser acolhidos, recebidos, ter experiências inesquecíveis e memoráveis. É isso que quer. Tá, e quem vai fazer isso para o hóspede? Quem são? Os colaboradores. Agora, se os colaboradores não têm isso no coração, como que eles vão entregar isso para o hóspede? Eu tive na Morada dos Canyons e tive uma felicidade enorme, e não é porque eu estou aqui falando com você, já falamos isso fora das câmeras. Eu tive uma felicidade incrível de perceber nas pessoas o coração de vocês dentro do negócio, o amor que as pessoas têm naquilo que elas fazem. A unidade, vocês têm uma conexão. Isso é raro, mas por quê? Porque tem muita clareza, porque tem muita firmeza, porque são éticos, porque são transparentes, porque desejam a mesma coisa, têm propósito claro, visão clara, estão totalmente aliados em cima dos mesmos valores. Por isso funciona.
Isso a gente falou até na semana passada, na live com a Juliana. Se o colaborador não está satisfeito, não tem como a gente ter um cliente satisfeito, um hóspede satisfeito. Isso é o básico do básico. E daí tem que pensar em ações, como tu disse, né, que atendam às expectativas do colaborador. Não adianta tu achar que assim como o hóspede, né, a gente tenta personalizar a estadia, fazer de um jeito específico para ele, o colaborador tem que ter essa mesma atenção. Porque são pessoas com propósito, com ideias diferentes. Então não adianta tu tentar agradar dando uma coisa para todo mundo. Tem gente que não gosta daquilo, não adianta. Em vez de ajudar, vai atrapalhar. E daí Exato. eu lembrei, Gustavo, de uma. Para tu ver como as pessoas. A gente está falando aqui, e eu acho que às vezes a gente está dentro de uma bolha, né, e realmente estamos, né? Cada um, as diversas bolhas espalhadas por aí, porque há bem pouco tempo eu vi uma palestra de um senhor de uma empresa aí que ele falou que ele aprendeu na pandemia que os funcionários mereciam descanso e tinha que dar atenção para o funcionário. Eu disse, poxa, o cara aprendeu isso agora. Você aprendeu isso agora? É sério? Que agora tu viu que tem que dar atenção para os teus colaboradores? E existe muitas organizações, infelizmente, muitas marcas que ainda trabalham assim, né? Que desumanizam o funcionário. Olha que ele entrou, ele tem que cumprir o serviço dele, tem que fazer as coisas dele. Ninguém perguntou se ele está bem, se ele está mal, se ele precisa de alguma coisa, nem mesmo se ele tem todas as ferramentas para trabalhar. Então, infelizmente, ainda existem organizações desse tipo, né? Em pleno 2022. Que deixarão de existir muito em breve. Também tem esse ponto. E aí eu pergunto agora, já passamos pela letra E, pela letra S e pela letra principal, que eu acho que é, embora falem-se pouco delas, porque é mais complexa, mas é a governança. Dentro de tudo isso que a gente falou já, das aplicações ambientais, da visão social da empresa, dos colaboradores e também, óbvio, que tem que olhar para a comunidade, a gente está inserida, tudo. Como que a governança ela tem que ter essa atenção, como que ela influencia nessas ações da sustentabilidade? O ESG deveria começar pelo G, né? Devia ser o contrário, né? Porque a governança é o local, né? É o ambiente, é o ecossistema dentro da terminologia de onde deve sair a estruturação para que tudo aconteça, né? Quando a gente fala de governança, a gente está falando de boas práticas, a gente está falando de aplicação da própria missão, da própria visão, dos próprios valores na cultura da organização, né? Um fato importante de se dizer, e eu venho encontrando isso com muita frequência, é de organizações que não têm nenhum alinhamento entre prática e teoria. Fala-se uma coisa e se pratica outra. E aí é interessante isso porque para a gente que está ali atuando, contribuindo para o desenvolvimento dessas organizações, fica muito evidente o porquê há grande rotatividade de colaboradores, dificuldade de fidelização de cliente, gastos absurdos com marketing, com questões que apenas organizando a casa seria possível obter aqueles resultados sem você ir tão longe, tão fora e tão desconectado com aquilo que esteja buscando. Então, quando se fala de governança, o que se pensa de imediato é realmente a aplicação dessas boas práticas. Fazer valer. A gente está falando de compliance, a gente está falando realmente de gestão, onde a gente consiga fazer valer todo o conceito de sustentabilidade nas práticas da organização. Então, você cria políticas de todas as áreas. Então, por exemplo, políticas internas, né? Contratação, integração, até mesmo políticas de demissão de colaboradores, atendimento à legislação. A gente está falando da criação de políticas que favorecem a organização para que ela possa estar, de fato, aderente ao conceito do ESG, mas, sobretudo, as questões legais, que são obrigações. Então, quando a gente está falando lá do E, do S, e a gente está falando de todas as questões que envolvem sustentabilidade, a base disso tudo
vem das boas práticas orientadas pela governança, né? E aí, como eu disse, Messias, é impossível separar as letras, né? É impossível separar as letras. Porque se a gente falar, trazer aqui um exemplo de políticas de compras e fornecedores, que é um aspecto importante dentro da sustentabilidade. Porque pensa o seguinte, a Morada dos Canyons vem num processo de evolução, trazendo a Morada como exemplo, tá? Para quem está ouvindo a gente. A Morada dos Canyons vem com um processo de evolução, de entender qual o papel dela na sociedade, qual o papel dela no mundo, qual o papel dela para as pessoas que ela impacta direto e indiretamente. Ela começa a olhar o que ela usa dentro das suas operações, quais são os insumos utilizados, por que se utiliza aquilo, qual o impacto daquilo para o meio ambiente, para a sociedade, para o resultado financeiro. E aí você começa a fazer um estudo disso e vai afinando a sua gestão para fazer com que ela seja extremamente eficiente e efetiva e realmente traga os resultados e benefícios que se espera. E aí, se a gente não vai adiante, por exemplo, e começa a desenvolver os fornecedores para que ele também esteja alinhado a isso, você perde boa parte daquilo que você defende. Porque, olha só, se eu, enquanto empreendimento, não quero comprar um produto porque ele agride o meio ambiente a partir do momento que eu utilizo, qual é a origem desse produto? Eu não perguntei a origem dele, eu não perguntei quem é que está cultivando, quem é que está produzindo, quem é que está transportando, quem é que está entregando, quem é que está vendendo, eu não perguntei nada disso. Sustentabilidade não se faz só da porta para dentro, sustentabilidade faz todo o processo. Desde lá, por exemplo, se você está, vamos pensar em alimentos, desde lá do cara que planta, da família, ou do agricultor que planta o arroz lá, até chegar aí. Então, a importância dessa responsabilidade. A gente precisa entender que o nosso papel de agentes transformadores está aí, está nisso. E aí, o que muitas pessoas não conseguem entender e precisam, mas a partir do momento que entende e faz, não consegue mais deixar de fazer, é entender que isso impacta o seu negócio. Não é comprar só o produto no melhor preço, é entender o porquê esse produto está chegando ali, como que ele está chegando. Porque a sua ação está impactando no todo. E aí a gente não tem como a gente pensar só na gente, aquilo que a gente estava falando lá no início. Olha, quem está em sustentabilidade está sempre pensando em agregar e somar com mais pessoas para poder fazer isso cada vez mais forte. E aí, quando a gente começa a fazer, nós estamos dando exemplo de uma política de compra de fornecedores. Quando a gente começa a fazer essa identificação, a gente observa oportunidades. E aí, oportunidades de contribuir para o desenvolvimento. Imagina você, na localidade que você está, né? A gente sabe que Praia Grande está a 4 horas de Porto Alegre, aproximadamente. Mais ou menos isso. 4 horas de Florianópolis, aproximadamente. Imagina você que você tem um fornecedor específico de Florianópolis que te entrega toda sexta-feira um tipo de alimento que é essencial para os pratos que você vai servir no sábado e no domingo. E esse fornecedor ele não foi analisado em momento nenhum, a gente fez o mapeamento, a gente não entendeu qual é esse fornecedor, a gente não sabe quais são os objetivos dele e tal, mas ele te atende. Só que um certo dia, esse fornecedor simplesmente não te entrega. E aí você procura saber o que aconteceu, alguém ofereceu um pouco mais na mercadoria e ele vendeu por lá mesmo. Olha só, o que ele te entrega é de importância para o seu negócio, e aí a gente esqueceu de identificar a importância desse produto. A gente esqueceu disso, porque o cara nunca te deixou na mão. Aí, nesse dia que ele te deixa, porque a gente costuma olhar para as coisas só quando elas doem, né? Enquanto não está doendo, tá ok. Nesse dia, esse cara deixou de fornecer. Aí você vai começar a olhar, pô, mas quem é esse cara? Por que ele deixou de fornecer? Aí você vai ver que esse cara não tem um conceito de sustentabilidade. Ele só pensa no lucro a curto prazo. Lucro a curto prazo. Naquele curto prazo, ele preferiu entregar sua mercadoria para outro. Claro que eu estou trazendo aqui uma hipótese e tal, né? Não é uma verdade, muito embora aconteça, mas nesse caso aqui é uma hipótese. E aí a gente não fez a gestão desse fornecedor.
colocou o nosso negócio em risco. Nosso negócio em risco. Por quê? Quem vai sentir a falha? O cliente. Porque na hora que ele te pedir o produto, não vai ter o produto. O cliente criou uma expectativa. Você não vai conseguir atender a expectativa dele. Porque houve uma falha na gestão do fornecedor. Tá, Gustavo, e um fornecedor que é avaliado, pode acontecer isso? Pode, mas é mitigar riscos. Mitigar riscos. Então, como que eu faço? Eu vou identificar esse fornecedor, o produto que ele me entrega, como que ele faz, qual é a origem, qual a história desse fornecedor. Claro, a gente vai fazer uma análise daquilo que é importante para a gente. E se esse fornecedor tem dificuldade de entender, se ele tem dificuldade de entender isso, entra o nosso papel educacional para melhorar e qualificar os nossos fornecedores. Entra o nosso papel educacional. Olha, como por exemplo, Messias, vou dar um outro exemplo, catadores de resíduos. Né? Quer dizer, eu preciso de um catador que tenha um registro, que faça parte de uma associação. Ah, tá, mas eu não tenho. Está aí uma oportunidade. Será que a gente não pode contribuir para construir isso? Né? Então, a gente precisa, de fato, entender e levar isso adiante. Levar adiante significa, eu faço a identificação dos meus principais fornecedores, eu avalio aquilo que importa ser avaliado e, obviamente, nessa avaliação, eu vou considerar muitos aspectos. O primeiro deles, que a sustentabilidade para ele pode ser uma novidade. Então, a gente vai qualificando fornecedores para poder colocar todo mundo num nível melhor. Vai acontecer de a gente não conseguir um ou outro? Vai. Vai acontecer de um fornecedor de um produto ou outro, a gente não poder abrir mão daquele fornecedor, mesmo que ele não esteja alinhado com aquilo que a gente queira, a gente vai ter que fazer essas análises. E isso é fazer gestão, a gente vai ter que analisar isso. É muito importante a gente entender. Isso, essa análise que tu falou aí, a gente acabasse de fazer é aquela matriz, né, fofa que a gente fala, né, forças e fraquezas, oportunidades e Exato. ameaças, que Exato. é básico de qualquer coisa que a gente vai implementar, qualquer produto que vá se criar, e principalmente na sustentabilidade. Lá no começo tu falou, né, se a gente não mede, não identifica onde é que é a fraqueza, ou qual é a ameaça que a gente tem, só vai, a hora que der tudo errado, ver e daí não tem como resolver. Se tu já identifica antes, tu já te prepara, já tem um Exato. plano B, um plano C, às vezes, para resolver aquela questão. Boa noite, pessoal todo que está chegando. Eu amo Campos do Jordão, está aí com a gente, disse que é bem complicado quando envolve sustentabilidade. É bem complicado mesmo. Eu não vou dizer que é uma coisa simples, não. Mas não é o fim do mundo. A aplicação em si, ela é fácil. Ela é fácil de gerenciar depois que tu entende os princípios. Mas tu levar isso adiante, a hora que começa a mexer nos fornecedores, os colaboradores também, né, às vezes é um pouco mais complicado, depende da cultura da empresa, né? Mas começa as complicações. Mas aí é isso que o Gustavo falou, é a questão da conscientização. Né? Se é realmente um produto impossível de se conseguir, só temos ali, só temos ali. Mas hoje o mercado de sustentabilidade, o próprio mercado está forçando as empresas, as organizações a serem sustentáveis. Então tem muita opção. Tem muita opção de produto, os amenities biodegradáveis, os produtos de lavanderia, né? Toda aquela parte química já tem biodegradável, já tem que não atinge a natureza. Tem várias opções já no mercado que também ajudam nesse sentido. Então, tem que procurar os melhores fornecedores. É importante frisar, tá? Para quem fez esse comentário, é importante frisar que a gente precisa criar pontes e não muros, né? Quando se fala de sustentabilidade. Existe um mundo ideal e um mundo real. A gente entende isso, né? A gente está sempre mirando no mundo ideal, mas entendendo onde nós estamos. Então, neste aspecto, essas análises, obviamente, elas consideram muitos e muitos elementos. Então, quando se fala em implantar sustentabilidade dentro de uma organização, a gente não está falando que da noite para o dia
você precisa transformar o seu negócio sustentável, fazer gestão de fornecedores, identificar stakeholders. Nós estamos falando, não é dessa forma. O que a gente precisa mapear, ok, fazer um diagnóstico, entender a maturidade do seu negócio, o lugar em que você está e aonde você quer chegar com isso. E aí você vai implementando passo a passo o que precisa ser implementado. Messias está aqui, é prova disso. O que a Morada dos Canyons fez em um ano? Messias, há um ano atrás, você conseguiria enxergar que nós conseguiríamos fazer tantas coisas em um ano? Não acreditaria nem que a gente fosse conseguir fazer alguma coisa. E olha quantas coisas estão sendo feitas. Você deu uma aula para a gente na semana passada. Quantas coisas a Morada dos Canyons fez em um ano? Assim, é muita coisa. Mas por quê? Porque nós identificamos o que precisaria ser feito e fomos fazendo uma a uma por priorizações. Sustentabilidade você precisa priorizar, porque ela é transversal. Então, tudo dentro de um negócio é ESG, tudo, absolutamente tudo. Tanto é que o ESG não é um setor específico dentro de uma organização. Ele funciona muito melhor com um comitê que tem acesso a tudo do que um setor que está isolado de tudo. Então, pensa o seguinte, a partir do momento que você tem isso bem identificado, bem definido, você traz as prioridades. Aí você vai realizando prioridade e olhando para as outras coisas que são impactadas com aquelas ações que você faz. E aí, quando você mapeia isso e dá um passo de cada vez, na hora que você abre os olhos, você está lá na frente, você está lá na frente mesmo, porque faz de maneira orgânica. Né? Porque, na realidade, o que é a sustentabilidade no dia a dia da operação? Nós vamos inventar processos novos? Não, nós vamos melhorar aqueles que existem. Você vai melhorar a eficiência daquilo que você faz. Então, você não vai precisar de nenhuma pessoa a mais para implantar sustentabilidade no seu negócio. Você vai usar as pessoas, usar no bom sentido, as forças que você tem, da forma que você tem. E vai fazer aquilo que é possível com as ferramentas que você tem naquele momento. Fala do Cortella isso, né? Fazer aquilo que se tem, fazer o melhor que se pode, com as ferramentas que se tem, até que você tenha ferramentas melhores para fazer melhor ainda. Isso é o conceito de sustentabilidade, é um processo evolutivo. Verdade, a Silvia, que está aí na live, também falou isso, que são processos, né? E dentro de uma empresa, quando fala em processos, né, a gente já pensa lá no sistema, no POP de cada setor. E é isso, é pegar o POP e ir vendo o que pode mudar. Não vir com todos os POPs novos, não adianta porque não vai funcionar. Então, vê o POP que existe e vai mudando uma coisinha aqui, hora que aprender a fazer aquilo ali, muda outro detalhe até você conseguir atualizar ele do jeito do ideal, né, que a gente tem. E nisso aí, Messias, a gente viu que na Morada funcionou maravilhosamente, que quando você está trabalhando os POPs, você está trabalhando as pessoas, né? Não tem uma pessoa construindo POP para depois entregar para as outras 20 pessoas o que ela deve fazer. Não. Você vai trazer as pessoas para construir junto. Porque não tem ninguém melhor para propor solução do que aquela pessoa que está enfrentando a dor. Eu sou especialista eu sou especialista em cozinha. Tá. Mas especialista como? Eu dou curso disso, daquilo. Tá, mas você está dentro da minha cozinha? Você está lá cozinhando, você está lá sentindo o calor dentro da cozinha, você está lá enfrentando problema de espaço, problema de resíduo. Não, eu não estou lá dentro. Tá, então quem está lá dentro conhece a dor mais do que você. Aquela pessoa... Pode falar, aquela pessoa vai propor solução que muitos especialistas não vão conseguir enxergar, porque eles não estão ali dentro naquele momento. Então, quando você traz uma gestão participativa, uma escuta ativa, aquilo que a gente falou do social, é incluir, né? Incluir a pessoa, colocá-la lá dentro. E incluir é ouvir, né? É você ser parte daquilo, não é ser aceito, é ser parte. Para eu ser parte tem que ter diálogo, tem que ter comunicação. E quando isso flui, quando isso acontece, olha a Morada dos Canyons. O pessoal que está aí na live, se tiver perguntas, se tiver dúvida, pode ir falando aí que na medida do possível a gente vai respondendo, vai comentando. Aproveitar sobre isso que tu falou, uma das coisas que a gente se preocupa aqui, e o pessoal aí da live que tem empresa,
Quando você for contratar uma consultoria, um treinamento, qualquer coisa que for para trazer um especialista para falar sobre o assunto, essa é uma grande preocupação e foi uma coisa que a gente aprendeu apanhando e agora a gente já sabe como é que faz. Traz a pessoa, deixa ela trabalhando ali contigo, vendo como é que funciona, para depois ela dar ideia. Não vem com, não compra uma ideia pronta, porque ele, eu tenho a solução do melhor do não sei o que vai revolucionar o teu hotel. Não vai, gente. Não vai. Vai funcionar naquele dia do treinamento, uma semana e depois morre a ideia. O E sabe por Gustavo, quê? Desculpa, vou usar o desculpa. Gustavo de exemplo. O Gustavo, a gente começou a fazer a consultoria e eu fui apresentando a realidade do que a gente tinha para ele e ele só viu realmente quando esteve aqui. Não, daí ele viu, Messias, a gente tem que mudar a nossa abordagem, porque vocês é um caso diferente, ou cada empresa é um caso, cada organização é um caso diferente. Né? Então tem que ser É, assim, gente, tem que ser esse tipo de abordagem. é isso daí é importantíssimo você falar, porque uma das coisas que a ESG, né, sustentabilidade, precisa, quem está implantando precisa ter essa sensibilidade, é a questão cultural. Tá? Então, a Morada dos Canyons tem uma cultura própria da Morada dos Canyons. Tá? Se você tiver um empreendimento a 50 metros do seu, não existe copia e cola para sustentabilidade. Não existe. Eu não posso pegar o programa de vocês e replicar lá. O conceito está ali, ok, o conceito. Mas você pode ter dor com resíduos e lá pode ser ótimo com resíduos, mas a dor lá pode ser social. A dor do outro. Então, é muito importante ter essa sensibilidade, porque a sustentabilidade não é ISO que você traz e está aqui, ó, está aqui o livro. Não estou criticando a ISO, não, tá, gente? Eu só estou Sim, é fazendo um outro comparativo. sistema. É outro sistema. Funciona? Claro que funciona. Olha aí há quanto tempo está, enfim, reconhecido. Claro que funciona, não é uma crítica. Realmente para a gente poder comparar as coisas e entender que uma coisa se dá de uma forma, outra se dá de outra. E a sustentabilidade ela é dinâmica, ela é contemporânea e ela é aderente. Por quê? Porque ela respeita a cultura. Por isso funciona. O Gerson está aí participando da live e perguntou sobre a ABIH, Associação Brasileira de Indústrias Hoteleiras. Gerson, a gente aqui em Santa Catarina, a gente já está em conversa com eles, com o pessoal da diretoria lá, nós somos associados. Estamos tentando levar um case de alguns hotéis aqui de Santa Catarina para apresentarem na feira que eles fazem, né? Na feira Encato, Expo do Hotel. Então, a gente já está em conversa com eles nesse sentido. E na sua cidade, na sua região, procure eles, porque eles têm bastante material nesse sentido, treinamento, eles estão bem preocupados com isso, né? Então, acredito que é uma conversa válida, mas nós estamos conversando com eles sim. E acho que vão dar bons frutos. Gustavo, nós temos um limite de tempo que já ultrapassamos, que era 40 minutos, né? Mas eu e tu quase não conversamos. A pergunta que não quer calar agora é uma frase que tu usa não, né? É o slogan da sua empresa, que diz que onde a simbiose está, lá se torna um lugar melhor. Por que tu Verdade. acredita nisso? Esse é o nosso propósito maior, Messias. É, eu vou voltar para você. Isso é verdade? Essa frase é verdadeira? Daí não vale, eu que perguntei. A simbiose está aí. É verdadeira a frase. Esse é o nosso propósito. Quando a gente fala de propósito, a gente precisa ter ele. A Bárbara não me deixa mentir, ó. A Bárbara está aí falando. Tive com a Bárbara semana passada lá em João Pessoa. Pessoa maravilhosa, Bárbara, Jefferson, Luana. Nossa, conheci tanta gente maravilhosa em João Pessoa. Estou voltando para aí, hein, Bárbara? Pode me esperar que já já estou aí de novo. Quando a gente fala de propósito, as pessoas que se relacionam com você comercialmente ou na vida, elas precisam, eu acredito nisso, elas precisam olhar para você e ver, olha, ele realmente representa isso. Então, a simbiose realmente representa isso. Aonde a gente está, não existe limitação da gente
tá? Não existe limitação em medir esforços para fazer as melhores entregas, para que estas entregas possam contribuir para o desenvolvimento de onde a gente esteja. Acho que você é prova viva disso. Bárbara está aí também. As nossas entregas nós somos muito comprometidos em transformar o mundo, aquilo que a gente falou, né? Eu estou transformando a China, o Japão, os Estados Unidos? Não, eu estou transformando, estou trazendo elementos, contribuindo para que o lugar que nós estejamos seja transformado, impactado com a verdade que a gente traz sobre o desejo de fazer do mundo um lugar melhor. Então, quando a gente está falando em respeito ao próximo, em humanização, em redução do impacto ambiental, em gestão para que isso seja verdadeiro, para que isso aconteça, né? lá no apoio à governança, né? No trato com as pessoas, na hospitalidade com as pessoas, a gente acredita que a gente está aplicando o nosso propósito e realmente fazendo daquele lugar um lugar melhor no mundo. E a gente está muito feliz com esse propósito, Messias. Que bom, estão alcançando, que continuem com um excelente trabalho. Só temos a agradecer aqui. Obrigado. E daí pergunto, como que as pessoas fazem para implantar a sustentabilidade através de você? Onde te acham? Como que você pode ajudá-las? Gustavo está no LinkedIn, Gustavo Rael Correia. O Gustavo está no Instagram, através da própria Simbiose, Simbiose_IA, IA de inteligência ambiental. A gente também tem o nosso site, né, simbiose.net.br, e nós temos também o site do Cherry. Aí, a Michelle colocou aí pra gente, @simbiose_IA. E aí a gente, como empresa de pessoas jovens, modernas, jovens que eu falo de cabeça, tá, gente? Pessoas jovens, o melhor caminho, às vezes, é o próprio Instagram, no direct, a gente está sempre direto ali, a gente responde, muito acessível, abertos para ajudar a responder dúvidas, qualquer tipo de questão relacionada à sustentabilidade. Gustavo, eu não sou seu cliente, você vai nos responder? Sim, claro que vou. Tudo que está ao nosso alcance, que a gente possa contribuir para sensibilizar as pessoas, a gente vai fazer, porque é o que a gente quer fazer, é o nosso propósito, a gente está fazendo isso. Então, somos extremamente acessíveis. E quais projetos tu está tocando agora? Tem uma ideia de quantos? Não precisa dizer quais, porque são muitos, né? Mas tem uma ideia de quantos? A Simbiose está atuando em quantos hotéis? Messias, olha, se a gente considerar, a gente tem que considerar, nós estamos atualmente em 2 grandes redes hoteleiras, desenvolvendo um trabalho. Pode falar o nome, pode fazer propaganda, não é concorrência para nós. A gente está na Atlântica e no Intercity, desenvolvendo um trabalho. Só essas 2 redes somam mais de 220 hotéis. Tem outras redes que nós estamos nos aproximando, realizando alguns trabalhos pontuais. Tem muitos hotéis independentes. A gente olha para todos eles com exclusividade. Cada hotel para a gente é único. Cada hotel tem a nossa dedicação, o nosso carinho. A gente tem hoje um time de consultores extremamente capacitado e, detalhe, muito alinhado com o nosso propósito. Você não vai encontrar na Simbiose ninguém com interesse comercial sem um objetivo claro que vem do coração. Não vai. Inclusive, eu acho legal citar isso. Nós, enquanto Simbiose, estamos participando de um momento onde nós fomos transformados numa startup, enfim, para ganhar escala e receber investimentos e tal. E em algum momento eu fui orientado a trazer a coisa mais para negócio. Olha, se eu fizer isso, a minha empresa deixa de existir, porque o propósito dela não é esse. E eu não aceito fazer isso de forma alguma. Sim, claro, a gente também precisa gerar lucro, óbvio. Mas deixar de ter o coração ali, né? Por que se chama core business, né?
deixar de ter o coração naquilo ali, isso nunca vai existir. Então, assim, estamos muito felizes pelo momento que a gente está atravessando agora, que a gente está entrando agora, na verdade. Né? Para quem acompanha a gente sabe que a nossa história de 2013 até 2019, uma história muito linda de ascensão. Na pandemia sofremos, como todos sofreram. O propósito nos segurou. Quando o bicho pega, é o propósito que segura a gente. O propósito nos segurou. E hoje a gente está, graças a Deus, com uma expressão muito grande junto à hotelaria, porque nós olhamos para a hotelaria como um mercado que nós queríamos atuar, embora o conceito ESG é aderente a qualquer outro tipo de segmento. Nós também atendemos hospitais, escolas, shoppings, já temos clientes já assim. Mas, de fato, a hotelaria, a gente tem uma paixão peculiar pela hotelaria. Então, se a gente for listar hoje, a gente está aí com uma participação, uma ascendente bem grande, e agradeço muito, Messias, todo o apoio que a Morada dos Canyons sempre nos deu, acreditou no nosso trabalho, num momento que, para a gente, foi um momento muito importante, um momento de crise. Fico muito feliz de ver o resultado da Morada dos Canyons com relação à sustentabilidade, muito feliz em ver o seu crescimento também em cima do conceito, e já te falei isso, você hoje representa a sustentabilidade na hotelaria de maneira brilhante, e não me canso de elogiar o seu esforço, a sua competência, não canso de promovê-lo, inclusive, em rodas de conversas, em outros empreendimentos, dando você como exemplo vivo do quanto o ESG, do quanto a sustentabilidade foi positivo, né, no desenvolvimento desses trabalhos que você vem fazendo frente à Morada dos Canyons, que, na minha opinião, é um lugar ímpar, um lugar realmente memorável, inesquecível e único. Né? Tem suas belezas, mas o que é mais importante é aquilo que a gente conversou quando eu estive aí. A Morada dos Canyons está num lugar lindo, maravilhoso, memorável, uma estrutura incrível, fantástica, única, mas o que diferencia a Morada dos Canyons são as pessoas que estão aí dentro. Muitíssimo obrigado. O Gustavo tem esse problema de exagerar sobre as pessoas, mas ele é bem boa gente. Gustavo, muito obrigado pelo seu tempo, por conversar um pouquinho comigo aqui, esclarecer para as pessoas um pouquinho mais sobre o que é ESG. É tão importante como tu diz, tá lá no teu LinkedIn, né? As empresas não precisam nascer, né? ESG sustentáveis, mas devem se tornar, né? Precisam, né? No momento em que a gente vive, elas precisam se tornar sustentáveis. Então, você que está no chat, que chegou agora, ou você que participou aqui, se você precisa de ajuda com isso, procure a Simbiose, procure o Gustavo. Tenho certeza que, assim como eles fizeram bastante por mim e pela Morada dos Canyons, ele vai ajudar vocês também. Gustavo, obrigado. Obrigado, Messias. Nosso próximo encontro. Semana que vem nós já conversamos de novo. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite para todo mundo. Quarta-feira que vem, às 18 horas, estamos aí novamente com uma live, se eu não me engano, sobre engajar pessoas. Como podemos engajar pessoas. Tema muito importante também. Excelente. Parabéns. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, pessoal.